Olá pessoal aí da turma de radiologia. É o seguinte, professor Luiz aqui na área para trazer essa aula online aí, já que nós estamos numa fase aí que não podemos ter aula presencial, ok? Então hoje eu vou fazer um resumão aí para a gente entrar depois na outra aula com um assunto novo, né? Então, finalizando a parte presencial que a gente fez, falamos sobre, chegamos enfim, né, na definição do que era radiação. Então eu fiz uns slides aqui meio resumo para a gente finalmente, né, chegar nessa parte e começar a falar da radiação aplicada à máquina de radiação, no caso do raio-x, ok? Bom, então a radiação, por definição aí, né, a gente pode entender como uma forma de transmissão de energia, tá? Essa energia ela é levada, transmitida, transferida de um lugar para outro, ok? Ela pode ou não depender de meios que levem isso, meios materiais que levem isso, né? Então pode ter alguns tipos de energia, de radiação, que precisa que alguma coisa leve, outras que não, que ela vai por energia própria, tá? Essas que nós precisamos de matéria para levar, a gente chama de ondas mecânicas, né? Que seria o caso das ondas do mar, ondas sonoras que precisa do ar para levar, e por fim a onda eletromagnética, que é o que interessa para a gente, né? Que essas não precisam necessariamente de meio material, ela tem energia própria, né, eletromagnética para fazer isso, tá? Então essa radiação eletromagnética ela pode ser ondulatória, né, quando acontece mesmo por ondas eletromagnéticas, por energia apenas, ou de natureza corpuscular, quando está por meio de partículas, quando as partículas levam, quando não tem matéria que leva isso, também podendo ser no vácuo ou não, tá? Então a matéria vai. Essas radiações elas podem ser geradas por fontes naturais ou próprio artificial, pode ser criada também, isso de uma certa forma por conta própria. Muito bem, a gente até passou nas últimas aulas, né, um espectro, né, de como funcionam essas ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui um quadro, uma forma de demonstrar isso de uma certa maneira mais lúcida, né, e ilustrativa, né, que é mostrando a comparação que existe, né, entre a frequência, a energia e o comprimento de onda, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas têm a energia ou a frequência, quanto mais ela for, mais potência ela transmite, né? E o comprimento dessa onda, o tamanho dela é menor, tá? Então a gente vê nesse espectro eletromagnético ondas de baixíssima energia, mas tamanhos grandes. Então veja uma onda representada aqui, né? Por exemplo, a ressonância magnética de baixíssima energia, as linhas de transmissão de energia também, rádios AM, FM, as ondas de TV, de celular, satélites, né? Do próprio micro-ondas, enfim. Essa característica aqui a gente percebe que ela tem baixa frequência, porém, olha aqui, ó, 50 Hz, 1 milhão de Hz, 500 milhões de Hz. Hertz é a unidade medida para frequência, de quantas ondas por segundo, tá? Veja que à medida que eu estou aumentando de 50 para 1 milhão, por exemplo, o tamanho dela cai de 6.000 quilômetros para 300 metros de tamanho, né? Então, eles são inversamente proporcionais. Veja que nesse espectro eletromagnético fica aqui uma área mais verde, né, que é a parte onde as ondas elas não são ionizantes, elas não conseguem arrancar essa energia, né, do material, elétrons do material. Uma fase aqui que a gente vê a luz visível nossa, que também na parte verde, ou seja, não é ionizante. A luz visível nós enxergamos aqui as cores, ok? E depois começa uma fase de transição, que aqui já tem uma radiação ionizante. O ultravioleta já é uma radiação que tem partes que não são ionizantes e partes ionizantes. E por fim,
essa parte vermelha, que são as de bastante energia, de altíssima energia, né? Então aqui a gente está falando de energias, de frequências e energias absurdamente grandes e tamanhos muito pequenos, né? Então a gente vai diminuindo de quilômetros, metros, centímetros, milímetros, nanômetros, picometros, ou seja, alguma coisa em torno de uma divisão de 1 metro em 1 trilhão de partes, 1 quatrilhão de partes, tá? Então o tamanho dela fica pequeno, porém a energia é muito grande. Essa característica desses materiais aqui, né? Então esse espectro eletromagnético mostra bem essa ideia de radiação não ionizante, que não tem energia para isso, e radiação que tem bastante energia, ou seja, ionizante. Ela consegue, a hora que ela interagir com a matéria, ela consegue arrancar elétrons, tirar elétrons desse material. Então esse espectro é um conjunto das radiações eletromagnéticas, né? Então essa está falando bem essa ideia aqui, ok? Já discutimos isso na última aula, e aí então está aqui bem mais claro e evidente para vocês se entenderem. Então quando a gente fala de radiação, muitas vezes a gente pensa assim, bom, mas então só essas que são boas. Na verdade, essas aqui são as ionizantes, elas são perigosas porque elas têm essa quebra de ligação química e isso pode acarretar problemas, né? Mas mesmo assim elas são usadas, vamos dizer assim, para o lado bom, né? Com o que tem de melhor aí, tem de bom. Por exemplo, ela consegue tirar bactérias, fungos e vírus de instrumentos, de materiais, né? Que são usados na área de saúde. Então, por exemplo, instrumentos médicos, instrumentos da área de estética, enfim, outros materiais que vão trabalhar com a saúde pública, né? Por outro lado, olha só, o efeito da radiação ultravioleta, muito tempo exposto, ela pode causar aí problemas mais sérios na pele, né? A ultravioleta é um exemplo aí que podemos ter do câncer de pele, ok? O raio-x, então, nós sabemos que a grande energia dele é nociva, porém eles podem trazer para o lado bom, né? A gente tem, por exemplo, as técnicas radiológicas aí para você conseguir usar na medicina para o lado bom na área da saúde, né? E também, olha só, a radiação gama, que é de altíssima energia, ela pode ser usada aqui também para esterilizar alimentos. Então a gente vê que mesmo a radiação ionizante, ela tem o seu lado de utilização muito importante para a gente, ok? Outras utilizações, por exemplo, aqui o uso, né, da tomografia na área medicinal, né, para ver, no caso aqui, a parte da neurociência, para usar aqui o cérebro. Também a luz infravermelha utilizada aqui no relaxamento muscular, enfim, as utilizações boas aí da radiação. Então, quando a gente usa o termo radiação, muitas vezes fica aquela imagem de algo ruim, né? Outras utilizações, olha aqui, o micro-ondas, também a utilização para aquecimento, né, das moléculas de água, dos alimentos, ok? Transmissão de informações através das torres, né? Elas usam algum fenômeno físico aqui também, da reflexão, para transmitir de torres para outras, de satélites, de celulares, enfim. Então essas duas possibilidades, né, que a gente falou, nós temos as radiações que são corpusculares, ou seja, matéria, tem carga, tem massa, tem velocidade, né? E são as radiações do tipo alfa e beta, né? Então essas acontecem nos núcleos dos átomos, né? Então os núcleos inicialmente são estáveis, mas com excesso de energia, né, com muita vibração, ele fica instável e ele pode ter uma liberação, né, do que? Ou de radiação alfa e beta, que são partículas, ou liberação de radiação gama, que são as ondas eletromagnéticas, tá? Então são os três tipos aí. Se a gente utilizar aqui, passou. Então, no caso das radiações eletromagnéticas, a gente já falou, né, no espectro lá,
e aqui a gente tem as radiações de alfa e beta. Então, por exemplo, um átomo de urânio aqui, ó, muito instável, né? E de repente ele sofre uma quebra desse núcleo, né? Esse núcleo de 238 prótons e nêutrons somados, 92 prótons e o restante de nêutrons, ele se quebra, ele libera uma partícula alfa, que é um átomo de hélio, e ele perde, ele vira outro elemento químico, né? O tório, por exemplo. E assim sucessivamente, o tório depois pode se quebrar e formar outros, ok? E nisso ele libera energia, libera radiação do tipo alfa, ok? A mesma coisa com o plutônio, olha só, o plutônio, né? Ele é mais pesado que o urânio, ele se quebra, libera partícula alfa, libera radiação e libera o urânio. O urânio se transforma em tório, o rádio se transforma em polônio e assim vai. Então o decaimento alfa, ele tem essa propriedade de liberar, né, energia através da radiação. Um outro exemplo aqui, né, é o decaimento beta, a radiação beta, que é aquela que a gente tem de que do nada, né, ou nas transições que acontecem do nêutron, o nêutron se transforma num próton, liberando uma partícula beta, um elétron, tá? Essa então também é uma forma de radiação. A gente falou isso na outra aula, mas aqui estou mostrando de forma mais ilustrativa, ok? Então, só para que a gente ter uma noção final aqui, o poder de penetração, né, dessas ionizações. A radiação alfa, ela é mais simples, ela não tem a capacidade aqui de atravessar, por exemplo, o tecido humano, né? Porém, em grandes quantidades, ela pode ter um grande aquecimento, né? Então, isso dá um poder de radiação intensa. A mesma coisa a partícula beta, ela já consegue passar pelo tecido humano, mas não consegue passar por outros materiais, né? Mas também, em uma grande quantidade, ela pode também ter o aquecimento. Essas daqui são mais utilizadas nas bombas, por exemplo, na bomba atômica, né? No caso da radiação alfa, nas usinas nucleares. E a radiação gama, que é aquela que a gente tratou em aula, né? Que os elétrons são transformados em radiação, né, e que pode interagir, essa radiação pode interagir, ok? Pessoal, eu vou, para não ficar muito pesado, eu vou gravar em um segundo vídeo, então a gente vai continuar no próximo vídeo, ok?